Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Boa tarde a todos, boa tarde Vicariato Santa Cruz, boa tarde a todos que está nos assistindo pelo nosso Facebook, RCC Vicariato Santa Cruz. Nessa grande alegria que estamos aqui hoje para participar do primeiro fórum do Ministério de Pregação. Eu sou o Marco Antônio, mais conhecido por todo o Vicariato Santa Cruz como Marquinhos. E aqui nós estamos aqui já nesse início, junto com a Rogéria, que é a nossa coordenadora de pregação do Vicariato Santa Cruz, e com o Otávio, que é o nosso irmão aí, que faz parte da equipe do Ministério de Música e Artes. E nós vamos, nesse primeiro fórum, que estamos começando agora, nesse momento, vou falar só um pouquinho como é que vai funcionar. Nós vamos, daqui a pouco eu vou deixar vocês com o Otávio, que o Otávio vai ministrar um louvor. E, após o louvor, nós vamos ter a pregação da nossa irmã, nossa coordenadora do Ministério de Pregação da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nossa irmã Elizabeth. E após a pregação, nós vamos participar do fórum. E nesse fórum, nós já vamos trazer algumas perguntas para vocês já. E vocês, ao longo do fórum, vão poder fazer pergunta. E conforme vocês forem fazendo as perguntas, dentro do possível, a Rogéria e mais uma pessoa do seu núcleo, que vai ser o Alfredo e a Beth, vão estar respondendo a vocês. Bem-vinda, Elizabeth, amém, coordenadora da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e já vamos aí, você na sua casa e nós aqui ao vivo aqui, vamos impor nossas mãos sobre a nossa irmã Elizabeth, já que é a profeta dessa tarde aí, que o Senhor enviou para trazer a palavra do Senhor, que nós possamos já impor. Você vai na sua casa aí, impondo a mão sobre a Beth, já vai pedindo já que o Senhor vai dando toda a tranquilidade no seu coração para tudo que ela preparou para cada um de nós para essa tarde. Que o Senhor venha já iluminando, que o Espírito Santo venha envolvendo toda a mente da nossa irmã Elizabeth, todo o seu corpo, que já venha tomando conta de toda a nossa irmã, a Elizabeth, e que nós venhamos já pedindo a intercessão da nossa mãe, Maria, pela vida da nossa irmã Elizabeth. E vamos rezar essa Ave Maria, pedindo a intercessão dela pela essa nossa irmã Elizabeth, que vem trazer a palavra do Senhor para cada um de nós nessa tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até que diga, minha irmã. Deus abençoe. Amém, Marquinhos. Bendito seja Deus. Rogéria, me chamo Elizabeth, os irmãos, me chamam de Beth, meus familiares me chamam de Betinha pela influência da minha mãe. É com grande alegria que eu estou aqui nessa tarde para partilhar a palavra de Deus, para participar desse primeiro fórum de pregação do Vicariato Santa Cruz, da Arquidiocese da cidade do Rio de Janeiro. E eu faço parte aqui do Vicariato Jacarepaguá, a minha paróquia e grupo de oração tem o mesmo nome, Nossa Senhora de Loreto. Às segundas-feiras, a gente tem participado online pelo grupo de oração e estou, por algum tempo, já no final, como coordenadora do Ministério da Pregação. Sou viúva, tenho 4 filhas e estou aqui, Senhor. Usa-me, Senhor.
Queridos, nessa tarde, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Novo Testamento, no livro de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20. E nós temos como tema: orai em todo tempo no Espírito. Olha só essa chamada que o Espírito Santo faz para nós nessa tarde, né? Que é tão importante, que é uma chamada a orarmos em todo tempo no Espírito. Vamos abrir a Sagrada Escritura no capítulo 6, a carta aos Efésios, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos aqui acompanhando, diz lá São Paulo a essa comunidade: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, né? São Paulo está dizendo aí: orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente, olha que interessante, São Paulo, anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, em que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Então, gente, uma belíssima palavra para esse momento que estamos atravessando na humanidade, no mundo, né? É vivermos a nossa fé, o chamado de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos, de um modo desassombrado, de um modo corajoso. Vejam bem, eu digo que essa citação bíblica ela é tão dentro do contexto que estamos passando, porque a situação do apóstolo Paulo é de escrever essa carta à Ásia Menor, na comunidade de Éfeso, esses irmãos cristãos que estavam ali, que nasceram na fé para Cristo, nasceram pela pregação de Paulo, e Paulo agora, mesmo preso, está acompanhando o andamento da vida espiritual, a vida de cada um que ali morava, né? E Pedro, gente, ele também vivia um isolamento social na época em que ele escreve a comunidade. Ele não estava solto, ele estava preso. Pedro, quando vai escrever a carta de Éfeso, ele está aprisionado e nem por isso a prisão abafa sua fé e nem por isso a prisão impede de Paulo acompanhar, pastorear a fé daqueles que estavam vivendo a aliança de amor com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que Paulo, no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, ele diz: intensificai, né? Paulo já está terminando a sua carta e ele vai terminando dizendo: intensifiquem, aumentem, né? Orem mais,
Façam vossas invocações, vossas súplicas. Ele está orientando a comunidade que o tempo em que ele estava vivendo era um momento de muitas perseguições, de muitos problemas que Paulo vivia, muitas dificuldades. Diz ele, né, quando escreve aos Romanos, né, que ele foi naufragado, ele passou fome, né? Ele passou dificuldades, mas nada afastou Paulo do grande amor que ele tem por Deus, do amor que Deus tem por ele. E o mesmo hoje nós sentimos nesse afastamento social que estamos vivendo, né? Que nada tem esse poder se nós crermos efetivamente que Jesus é o Senhor da nossa vida, de nos afastarmos dele, né? E diz: intensifiquem nossas invocações e súplicas. Por isso, do tema dessa pregação, orar em todo tempo no Espírito. Precisamos intensificar no sentido aqui é que devemos orar no tempo da alegria, no tempo no tempo da saúde, no tempo da doença, no tempo do trabalho, no tempo do desemprego, no tempo do isolamento, no tempo da aglutinação. Nós devemos estar em oração. Para nós, amados de Deus, a oração, como alguns pensam, não é algo monótono. A oração, a gente entende que é uma comunicação, é comunicação. A oração a Deus é muito mais do que ficar no blá, blá, blá. É vida que se entrelaça, é vida que se conecta, que se ajusta. Vivemos um momento de uso, né, de várias ferramentas digitais para nos comunicar. E é interessante que o ser humano fica, né, vidrado nessas ferramentas o máximo que ele pode. E eu quero dizer para você que a oração é uma ferramenta espiritual. É uma ferramenta que Deus nos deu com o dom da fé para estarmos o tempo todos plugados, ligados em Jesus. Eu vejo aqui minhas filhas, hoje também tendo que trabalhar online, né? Fico o tempo todo, preciso estar o tempo todo na internet, usando a internet conectada. E eu quero dizer a você que essa oração no Espírito é parecido com isso aí, sabe? É eu ficar o tempo todo ligado. Logado que fala, né, filha? Logado, minha filha me consertou, é logado em Jesus, sabe? A gente gosta de estar. Para o jovem, para estar com um tablet, estar com um celular, iPod, a ferramenta que for, é natural hoje, né? Apesar dos cuidados que precisamos ter com a nossa vista, que precisamos ter, né, com o nosso movimento do corpo inteiro, que nós não podemos sentado, deitado o tempo todo com essa máquina. A gente precisa fazer movimentos, senão o cérebro vai pifar a saúde, a angústia, a depressão, a ansiedade vão, como é que fala? Vão logar em nós, logar em nós. A gente precisa de movimento mais amplo, viu? Não pode movimento de dedo. Eu quero dizer para você que orar sem cessar é viver com Jesus, é estar, é permanecer com Ele, nele, para Ele, com Ele, sabe? É o ar que entra nas nossas narinas e que não para, porque sem o ar a gente sufoca, a gente morre. Então quem conhece Jesus, sabe? E quem quer conhecer Jesus pode vir fazer essa experiência agora, porque Ele quer o quê? Logar com você. Ele quer logar com você, ficar junto com você, partilhar, interagir na sua vida, você na dele e ele na tua.
sabe? Então, é muito importante essa sintonia de estar no Espírito. Está lavando louça, né? Pego o copo, estou lavando louça, estou conversando com Jesus, né? Estou passando roupa, estou com Jesus, porque Ele é atemporal, Ele é o Deus conosco, o Emanuel, aquele que está conosco e que quer estar, sabe, com a gente, né? Tem gente que consegue ficar o tempo todo nos grupo dali, grupo de acolá, e é possível a gente também ficar com Jesus, né? Ficar com Ele o tempo inteiro. Ele quer isso, sabe? Ele quer, não é de uma maneira que nos torne alienados, não é de uma maneira que nos afaste da vida doméstica, eu como mãe, né, como profissional, não é me levando a uma irresponsabilidade, falta de compromisso, né? Porque vida de oração, ela vai se basear na vida que nos traz um roteiro, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é roteiro, ela é mapa que nos guia como Deus quer que vivamos. E Deus quer que vivamos amando. E quem ama, cuida. Quem ama é responsável, né? Então, Paulo, quando diz intensificai vossas invocações e súplicas, orar em toda circunstância pelo Espírito, nós devemos buscar essa espiritualidade, essa intimidade com o nosso Deus no Espírito, pelo Espírito Santo. Uma oração que, sabe, nasce da nossa racionalidade, mas que a abertura do coração nos leva à presença imediata de Deus, que nos leva, sabe, a termos consciência de que Deus está e que Deus quer estar conosco, né, no Espírito, orando no Espírito, né, do vernáculo até entrar no dom das línguas, né, do Espírito Santo. Orar em todo o Espírito, no qual perseverar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Devemos orar por nós, devemos orar pelos nossos. São Paulo diz aqui, ore também por todos os outros cristãos. Façam até oração à noite, na vigília, né? Ele faz essa orientação aos fiéis desta comunidade nessa tarde. A palavra é atualizar para mim e para você, onde Deus está dizendo, ore também, fique comigo. Fica como? Logado. Eu vou até escrever essa palavra. Logado. Ficar logado com Cristo. Fica com Ele. Você sai, vai para o trabalho, está no transporte, fica logado com Cristo. Né? Está com dificuldade de acessar qualquer coisa, logue em Cristo. Então, é muito importante. Orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. E São Paulo também, ele sendo um notável pregador da palavra de Deus, sendo um doutor dos ensinamentos do judaísmo, né? Ele era judeu e também ele era um cidadão romano, um homem que politicamente, eticamente, religiosamente tinha uma grande importância naquela época. Ele se coloca de maneira tão simples e a pedir aos irmãos que orem também por ele. Então vejam aí a importância da oração individual, a oração comunitária, a oração pessoal para você, a oração pelos outros, a oração pelos que estão na missão. São Paulo, ele pede que orem também por ele. Olha só, gente, que interessante, que me chama a atenção. São Paulo, ele não está livre. Ele está prisioneiro, ele está aprisionado, está preso. Ele fez de prisões, né? Ele ficou na prisão, no cárcere, e depois
ele ficou em prisão domiciliar, dentro de casa. E nós que vivemos esse isolamento, que vamos à rua, hoje mesmo eu tive que ir à rua, né, com máscara, com álcool 70, a gente sabe da dificuldade que é viver esse isolamento, esse afastamento das multidões, né, esse afastamento do grupo de oração, né, das atividades de evangelização, como que é difícil. Mas esse homem, eu quero continuar pregando, porque ele não tinha WhatsApp, ele não tinha Facebook e Instagram, mas ele tinha epístola, ele tinha carta. Naquela época eram os papiros, os rolos, né, que eram feitos de papiros, né, que São Paulo escrevia, né? Ele escrevia os rolos e eles eram enviados, né, às comunidades cristãs da época. Chegava-se. Hoje os meios de comunicação pela internet estão nos possibilitando esta interação na palavra, na oração a Deus. Glória a Deus por isso. E ele está pedindo: orem por mim, orem por mim, orem por mim. E ele diz: para que me seja dado a anunciar, né? Ele não está podendo anunciar presencialmente, mas ele está pregando por meio da escrita, de um meio de comunicação, e que essa pregação, anúncio, eu seja tomado de uma coragem, de uma intrepidez, de uma ousadia do Espírito. Querido, pregar ousadamente significa para São Paulo, para nós, deste período de 2020, para qualquer década, para qualquer século, pregar ousadamente significa abrir o coração, deixar a racionalidade, sabe, para o cantinho, né, e se abrir ao querer, à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, é não deixar o medo dominar o nosso ser e acabando impedir a ação do Espírito Santo em nós. Pedro está pedindo: orem por mim, para que os problemas que estão me rodeando, porque eram muitos. Pedro estava sendo perseguido pelos judeus que não aceitaram Jesus. Pedro também estava passando com problemas de relacionamento com os cristãos que estavam com dificuldade de aceitá-lo, porque ele perseguiu os primeiros cristãos, né? Quando Estevão foi perseguido, morto, Paulo estava lá naquela emboscada, né? Então Pedro vivia uma perseguição intensa e ele pedia: orem para que os problemas que me cercam não me tragam medo, para que o medo não me paralise, não me pare, não impeça de eu evangelizar, não me impeça de fazer aquilo que é projeto de Deus. Você tem um projeto que Deus deu a você. Deus confiou a você uma missão. Essa missão não pode parar. Você precisa redescobrir a maneira de levar o anúncio, a palavra de Deus, a missão que você tem dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Você tem essa missão de pregar essa boa nova que é Jesus Cristo lá dentro do seu trabalho, por mais que você esteja online, né? Você precisa levar esse Jesus que não é que está encarnado em você, que está dentro de você, vivo dentro de você, né? Precisa pedir, porque ele quer ter coragem para o medo, porque o medo
ele faz parte do ser humano. O medo, quando nos paralisa, nos impede de agir, ele é patológico. Não podemos deixar esse medo patológico, ou seja, doentio, nos paralisar. Então, precisamos orar um pelo outro, de cada comunidade, para que a força do Espírito Santo venha em nós, nos encanando, nos dando ânimo de reinventar esse processo de evangelização, mesmo agora na atualidade. E ele pede também: orem por mim para que eu saiba apregoá-lo. Paulo pede: peça para que eu saiba apregoar publicamente, com desassombro, como é meu dever de apóstolo, como é meu dever de discípulo de Jesus. Paulo está pedindo que ele receba do Espírito Santo por meio da oração dos seus irmãos lá da comunidade de Éfeso. Orem para que o Espírito Santo venha me dar a certa na pregação. A palavra que os ouvintes precisam ouvir na hora que eu estiver falando de Jesus. Porque, irmão, a palavra de Deus é densa. A palavra de Deus, ela é de vasto conteúdo, de muitas informações. É muito fácil abrir aquela passagem, sabe, que eu não sei, e falar dela. Agora, o difícil é falar com a ousadia que Paulo quer. A ousadia que significa unção, que significa falar profeticamente, falar com unção, com dons, né? Falar de modo que a pregação atinja o coração do outro, atinja, porque a palavra, quem é a palavra? É Jesus. É Jesus. Então Pedro quer que ore para que a pregação dele continue sendo proclamada e que a pregação dele seja ousada, ungida, manifesta de sinais de cura, de libertação, milagres, porque os sinais dão a nós, seres humanos, né, a sensibilidade da presença de Deus. Os dons são necessários para levar a palavra de Deus. E ele está pedindo isso, porque as tribulações que esse homem enfrentava eram muitas, eram difíceis. E é a graça de Deus que sustentava Paulo, o maior missionário de toda a igreja, né? Então ele pedia isso, e ele falava: eu também quero que vocês orem por mim, para que Deus me dê, sabe, a graça de apregoar publicamente. O que significa isso, Beth? Significa receber a vontade de Deus na pregação, sabe? Porque quando a gente vai pregar, a gente precisa saber o que Deus quer que a gente fale naquela pregação. Que estratégia, caminhos nós vamos tomar com aquela palavra ali na hora da pregação. E isso, gente, é o pregador, né, o evangelizador, ele só tem se ele vive a palavra, se ele ora essa palavra, se ele mantém em todo tempo essa oração no Espírito. A oração no Espírito, ela é a graça para vivermos no Espírito, a graça para estarmos no Espírito de Deus. Como minha filha falou, logado. Né? Se você reparar, você vai ver que tem gente que fica logado altas horas da noite no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Ontem a minha filhinha estava que uma das suas amigas conseguiu 100 mil seguidores no TikTok. Eu não tenho muitas habilidades com essas linguagens não, né? Mas eu tenho aqui em casa 4 meninas, né? Uma pré-adolescente, uma adolescente
e 2 que já entraram na fase, né, da juventude mais adulta, apesar da mais velha ter 25 anos. 25 anos, né? A menininha, uma adolescente, né, de 11 anos, conseguiu 100 mil seguidores na rede dela do TikTok. Isso porque ela mostra a rotina dela. Tudo aquilo que ela faz durante o dia, ela vai lá e mostra no canal dela. Gente, essa predisposição de anunciar tudo que faz, eu creio que você, jovem que está me ouvindo agora, você pode fazer um TikTok aí, né? Né, filha? Vem cá, filha, com a mamãe. Né, você pode fazer, você que tem esse aplicativo, olha a sua rotina de orar em todo o tempo no Espírito, com Jesus. Como que é a sua vida no seu dia a dia com Jesus? Né, você pode, de repente... Peraí, deixa eu chegar mais aqui. Aí! Acordei agora. Estou com meu pijama de listrinha azul e branca e vermelha. Vou fazer o sinal da cruz. Vou ver o livro de oração e vou rezar a São Miguel Arcanjo. De repente, oi, tudo bem? Olha aí, você pode fazer um TikTok, né, Rafa? É assim, filha? Olha, vou tomar meu café da manhã agora. Delícia, estou tomando um cafezinho fresquinho que a minha mãe fez. Vou tomar uma água de coco. Tomei água de coco. E naquele momento, olha, eu agradeci a Jesus pela graça do meu pai e da minha mãe ganharem, sabe, o pão de cada dia e nos dar a graça desta bebida nesta manhã. Né? Vamos reinventar, gente. Vamos reinventar para que a palavra do Senhor seja apregoada publicamente. E hoje a maneira pública que nós estamos tendo, não sabemos, né, quando vai chegar essa vacina para todos, não sabemos que será daqui a 3, 4, 6, 1 ano, mas vamos ter por um tempinho aí que apregoar Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, online. Online nós vamos apregoar Jesus Cristo e que possamos apregoá-lo com a palavra certa, com a palavra que sai lá do coração de Deus, que Deus quer falar ao teu coração, ao coração daquele que te ouve, e com toda a ousadia que Paulo fala, é não deixar os problemas que nos cercam nos afetarem tinha Queridos, no início da pandemia, eu quero deixar aqui um testemunho. Eu tinha uma vida intensa, né, com trabalho, né, a minha profissão, eu sou professora, né, então muita correção, muito estudo, muito planejamento, reunião, né, curso que você tem que fazer, e a própria missão também, né, a participação no grupo de oração, pregar ali, fazer formação de pregadores lá no Vicariato Sul, Vicariato Norte, e a gente vai por essa cidade que é imensa, do Rio de Janeiro, mas a minha vocação de mãe, eu sou mãe de 4 filhas, né? E tendo que gerenciar todas essas possibilidades na minha vida. Quando, de repente, na sexta-feira, à tarde, chega o comunicado que as aulas foram suspensas. No primeiro momento, na primeira quinzena, no primeiro mês, você entende como foi para os professores um momento de férias, forçada, né? Imposta, necessária para a adaptação do momento que estávamos vivendo. E naquele momento, passados os 30 dias, eu fui sentindo como que, sabe, foi caindo. Sabe quando você enche o copo de água, coloca a farinha de fazer farofa, a água fica toda turva, e depois que o copo fica ali paradinho, aquela água que estava turva, misturada com a substância da farinha, ela vai se assentando no fundo, né? Foi isso que eu senti. Eu senti
que eu fui paralisando. Eu fui sentindo, meus irmãos, uma angústia, uma ansiedade tão grande dentro de mim, que eu cheguei perto das minhas duas mais velhas, né? Falei assim, filhas, ajuda a mãe. Estou sentindo assim algo muito estranho. Eu não estou tendo forças, eu estou assim me sentindo desanimada, eu estou com dificuldade para dormir, dificuldade para acordar. Me ajudem aí, vamos juntas. E eu lembro que eu até falei isso para uma amiga. Eu falei assim para ela: olha, eu orava porque intelectualmente, dentro da minha memória, há um registro de experiência de fé com Jesus. E eu fiz, e eu faço mesmo não sentindo a presença dele, eu faço pela verdade da fé, da doutrina católica apostólica romana, na qual fui batizada, na qual fui confirmada pelo sacramento da crisma, na qual eu recebi o sacramento da unção dos enfermos, na qual eu recebi o sacramento do matrimônio com meu falecido esposo. É nessa fé que eu dobro o joelho, mesmo não sentindo nada. Eu oro a Jesus, eu agradeço, eu suplico a Jesus. Eu suplico a Jesus. É nessa fé que eu me coloco agora. E eu me coloquei, né? E aí a gente vai entender que quando a gente diminui de maneira brusca a quantidade de atividade motora, física que a gente tem, para uma quantidade de atividade que é sentado ou deitado, um pouco em pé, a produção de química no nosso cérebro, ela diminui. E aí aquela química boa que o cérebro produz, ele passa a ter uma produção menor. E aí vem essa ansiedade, essa depressão, né? Essa como é que fala? Essa mornidão, né? Não é mornidão de apostasia da fé, sabe? Eu não vivi uma falta de fé. Ao contrário, a minha fé, ela foi além do que sensorial. Eu não precisei sentir arrepios, eu não precisei me emocionar para continuar acreditando que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Ele está. Eu falei, eu sei, Jesus, que mesmo não sentindo você agora, eu sei pela graça que você me deu, pela fé, que você está aqui. E passou, viu, irmãos? Eu ainda continuo trabalhando online, fazendo tudo online, né? Estou me sentindo bem, sentindo as minhas sensações, né? Física, né? Mas, assim, é de fazer essa experiência de que nada pode nos afastar do amor de Deus, e nem tampouco paralisar a missão que Deus nos confiou, porque Deus é mais. E eu quero orar por você nesse momento e pedir ao nosso Senhor: curve sua cabeça diante de Deus, feche seus olhos neste momento, se for possível, e receba. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tarde de oração, por esse fórum. Quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra que nos leva a nos mantermos, Senhor, mesmo nesse tempo tão difícil, em oração contigo. Eu peço agora ao Espírito Santo que dê a cada um de nós a graça de nos abrirmos ao movimento dele em nós. Sim, Senhor, faz com que cada um perceba que tu é inovador, é um espírito de fortaleza, é um espírito que nos impele a redescobrirmos um novo modo de vida.
Vem, Espírito Santo, em nossos corações. Vem, Espírito Santo, aquecer a nossa alma, tirar agora todo medo, toda dificuldade de se adaptar às condições que a gente tem por um tempo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos dá a graça de cada um na condição pela qual Deus nos chamou, de solteiros, de casados, de religiosos, de pregadores da palavra de Deus. Recebemos agora, em nome de Jesus, a unção da ousadia, a unção de se abrir à graça de Deus e se deixar moldar por Deus, se deixar conduzir por Deus, para que o Espírito Santo encontre em nós local na nossa alma para deletar em nós tudo que não vem de Deus, para alogar em nós tudo que o Pai quer que falamos, quer que vivamos, quer que façamos. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a termos a palavra certa, a palavra de Deus na nossa boca, para aqueles que convivem conosco por via online, por via presencial. Dai-nos, Espírito Santo, pregarmos a palavra com autoridade espiritual, cheia de dores. Vem, Espírito Santo, fazer-nos amar a palavra de Deus no dia a dia, em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. E vamos clamar já esse Espírito Santo, esse Espírito transformador. A Beth bem colocou, esse Espírito Santo que nos deixa sem medo, Santo que nos dá essa coragem de estarmos agora nesse momento orando, cantando, falando do que os outros estão pensando. Muito obrigado. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Bem forte e fiel, um servo teu, derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, encher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um adorador. Tua mão deu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um
Obrigado, Senhor Jesus, por essa voz de profeta. Obrigado por esse ministério de pregação. Precisamos ser esses profetas do Altíssimo. Muito obrigado, Senhor. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me